Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa com o Internacionalista e para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli. No último vídeo eu falei com vocês sobre profissionalização das relações internacionais, do quanto que é importante que nós tenhamos esse olhar de capacidade técnica sobre as diversas áreas em que pode atuar o internacionalista para saber de fato como na prática funcionam as coisas e desempenhar bem as nossas funções enquanto internacionalistas. E eu lembro que eu comentei também sobre a remuneração. O exemplo foi sobre a paradiplomacia, que muitas vezes em cidades pequenas, cidades menores, em desenvolvimento também aqui no Brasil. É interessante um paralelo a isso, que, no geral, as cidades que atuam com a paradiplomacia, em grande parte são cidades metropolitanas, cidades grandes, cidades que têm alguma peculiaridade muito forte ou para comércio ou para turismo, algo nesse sentido, e que muitas vezes acontece um movimento internacional sem com que de fato esse movimento seja direcionado pela liderança local. E nesse exemplo que eu trouxe de remuneração é que muitas vezes a remuneração ela não vai ser adequada ao estilo de trabalho no qual nós estamos oferecendo para aquele município. Isso significa, assim, um português bem claro mesmo, que talvez você não vai ganhar tanto num primeiro momento, trabalhando com paradiplomacia, seja vendendo algum tipo de projeto, sendo consultor de fato daquela cidade, ou que você mora, ou das cidades do entorno, para desenvolver um trabalho de paradiplomacia, ou até mesmo através ali de uma prestação de serviços. Aliás, perdão, repetindo, você prestando esse serviço, como eu já comentei, ou também tendo um cargo comissionado, desenvolvendo ali esse trabalho. E por que eu quis trazer essa reflexão para vocês? Exatamente no sentido de que, em geral, num começo de carreira, ou até mesmo no começo do lançamento de algo novo ao mercado, como a paradiplomacia é algo extremamente novo para grande parte aí dos municípios brasileiros, naturalmente você não vai receber, por exemplo, o que alguém que atua com a cooperação internacional de um município grande que já tem esse trabalho faz tempo, recebe. No começo, talvez você venha receber bem menos até do que a profissão estabelece ali como o mínimo, mas que eu enxergo isso de algumas formas. Primeiro, falando a verdade para vocês, eu acho que não dá para negar que isso pode acontecer, mas que isso é algo escalável, que nós não temos um piso nesse sentido de remuneração para que nós consigamos sair da universidade e acessar o mercado de trabalho já ganhando um piso. Inclusive, essa é uma das pautas de representatividade institucional das relações internacionais. E não só isso, mas até o mesmo direito de existir, porque quantos e quantos formulários você já foi preencher que não tinha ali a profissão Relações Internacionais, ou profissional das RI, ou internacionalista, fugindo um pouco do escopo de termos, Mas que essa remuneração, ela aponta para algo extremamente valioso, que no começo, obviamente, em grande parte das carreiras, em várias profissões, não só nas RI, nós vamos escalando o nosso salário de acordo com as nossas habilidades, as nossas aptidões e as nossas capacidades. E que isso reflete, inclusive, a própria profissionalização. Se no exemplo que eu trouxe, você busca desenvolver a sua carreira em paradiplomacia, em atuação internacional das cidades, isso significa que você vai desenvolver habilidades que vão refletir necessariamente no benefício de algo maior. Nós já conversamos sobre isso, que RI são atividade meio para o alcance de algum fim. Então, qual é o objetivo fim de uma cidade que venha a utilizar os serviços de cooperação internacional, que venha a desenvolver esse trabalho? Basicamente, pessoal, é resolver problema. É captar dinheiro, captar recurso para resolver problema, para facilitar a vida dos gestores ali, das secretarias e tudo mais. Então, quando nós conseguimos ter esse diálogo, quando nós conseguimos construir esse panorama, mesmo que ganhando pouco no começo, nós conseguimos escalar isso até mesmo para outras cidades ou até mesmo ascender
dentro daquele posto, daquele cargo no qual nós estamos ocupando dentro da cidade. Então, que eu usei o exemplo de paradiplomacia, mas que na verdade se aplica a grande parte das profissões que são decorrentes de qualquer uma das áreas das relações internacionais, que é algo que, em geral, nós estamos competindo com profissionais de outras áreas também, que não só de RI, até por não ter essa questão de responsabilidade técnica, que eu comentei no último vídeo também, e vou falar um pouquinho sobre isso. Mas como nós estamos concorrendo muitas vezes, são trabalhos mais amplos, não se tem um entendimento claro daquilo que se faz no internacionalista e dos benefícios que se traz aquele trabalho, nós vamos naturalmente começar ganhando pouco, mas que isso pode ser escalado. E pode ser escalado utilizando principalmente as nossas habilidades de ascensão de carreira. Aí entra aí a habilidade de venda, de se autopromover, a oratória, da solução, né, que nós estamos trazendo através do nosso trabalho, e até mesmo de articulação, até mesmo a chance de empreender, utilizando as relações internacionais, atuando como um consultor naquilo que você se dispõe a desenvolver, que você se dispõe a fazer dentro daquilo que você estudou para os problemas que você gostaria de resolver também. E adentrando no quesito responsabilidade técnica, por que isso é importante? Nós comentamos um pouco sobre isso, mas que, por exemplo, em outras profissões, você necessariamente precisa daquele profissional, nem que seja para assinar algum tipo de projeto, nem que seja para executar algum tipo de função. Bom, já falei sobre isso no último vídeo, mas que, em geral, nas relações internacionais, nós temos um escopo muito amplo. É gigantesco, assim, sendo bem sincero, é muito amplo que fica difícil para uma pessoa, uma instituição, conseguir mapear. Então, a nossa responsabilidade técnica não seria limitada a ações nas quais nós precisaríamos fazer algum tipo de atividade, como, por exemplo, o farmacêutico precisa assinar, ou então precisa estar presente, precisa fazer o movimento de aplicação de uma injeção em você na farmácia, ou até mesmo o engenheiro que vai desenvolver todo aquele projeto, né, e assinar como alguém responsável caso alguma coisa dê errado. Vamos supor, se o prédio cair, o responsável técnico por aquele empreendimento é o engenheiro. Assim sucessivamente em diversas outras profissões. Os advogados, por exemplo, assinando quanto responsáveis técnicos dos documentos nos quais eles desenvolvem ali os contratos, as negociações que se necessita de um advogado nesse sentido. Só que o nosso escopo é muito amplo, pessoal. Sabe, em qualquer área da sociedade cabe um internacionalista trabalhando. Principalmente porque o mundo é um lugar extremamente conectado e tecnológico. Então isso faz com que os pontos de intersecção entre os países e entre os atores desses países tenham uma linha muito tênue. Então o nosso trabalho cabe muito bem nesse sentido e que o desenvolvimento dessa nossa responsabilidade técnica ele é muito peculiar. Porque em mobilidade global, como exemplo que eu trouxe na última vez também, se pode utilizar o trabalho de um internacionalista, né, pelo menos para assinar, para desenvolver, para ter uma visão cultural. No comércio exterior, a mesma coisa, o sucesso de muitas negociações poderia ser determinado pela visão analítica e holística que o internacionalista tem para conseguir conciliar questões de negociação interculturais. Então, quantas e quantas negociações já foram por água abaixo, porque no momento que o empresário ou o negociador brasileiro estava em movimento de negociação com o internacional, e ele tratava aquela outra pessoa como se fosse alguém pertencente à cultura brasileira. Então, isso é um risco muito grande. Então, esse olhar cultural é importante. A mesma coisa em relações governamentais, onde se tem esse contato com o internacional, advocacy e diversas outras áreas, traduções, né, sejam juramentadas ou não, sejam em tempo real ou não, e todas as grandes áreas das relações internacionais nas quais vocês podem pesquisar. Então, até mesmo trazer esse discurso, já que nós não temos oficialmente uma responsabilidade técnica, trazer esse discurso de que as nossas habilidades internacionais mais
aquelas habilidades complementares que são práticas do dia a dia, daquela profissão na qual nós estamos desenvolvendo as nossas atividades, esse argumento ele é muito valioso para que nós nos destaquemos diante dos demais profissionais. Porque hoje, por exemplo, se eu tiver o conhecimento da parte de comércio exterior para desenvolver tanto a parte estratégica quanto a operacional também, mas eu tiver um diferencial que pelas relações internacionais eu consigo enxergar possibilidades tanto geopolíticas quanto culturais, até mesmo de análise PESTEL, se você não conhece, pesquise sobre isso, inclusive, PESTEL mesmo, PESTEL. Nesse sentido, você consegue se diferenciar. E aí, mesmo que não tenha uma responsabilidade técnica firmada, mesmo que se não tenha ainda a regulamentação de relações internacionais, inclusive isso é uma outra coisa que eu vou deixar para outro vídeo, mas que regulamentar não limita empregos, tá, pessoal? É algo que as pessoas pensam, mas que não necessariamente é verdade. Mas que esse diferencial de mostrar para a sociedade que nós individualmente conseguimos resolver um problema, logo seremos os melhores candidatos para aquele posto. E aí ser internacionalista é só um detalhe. Ou seja, você sendo uma pessoa capacitada, será escolhido para ocupar um posto e desenvolver um trabalho. E necessariamente estará ajudando as relações internacionais. Olha que interessante isso, porque você contribui com as RI muito mais do que, teoricamente, as relações internacionais contribuiriam com você enquanto profissional. Por que isso é importante? Eu costumo brincar que há alguns séculos atrás a medicina era considerada como bruxaria, que foi preciso muito trabalho para conseguir ter o renome que a medicina tem hoje, né? E desses profissionais que não desistiram e tudo mais, ao invés de ficar esperando que a profissão venha fazer alguma coisa por eles naquele momento. E nós estamos nessa fase de construir uma consciência coletiva sobre a nossa importância. Então sejamos bons profissionais, construamos assim a nossa remuneração, a qual nós merecemos. Eu quero ver sim vocês ganhando muito dinheiro, né? Já que nesse primeiro momento não temos essa questão de piso salarial, não temos a responsabilidade técnica ou regulamentação, que nós consigamos isso através dos nossos esforços e assim que corra a notícia que, pô, se o Nilo, que trabalha na empresa X, faz um ótimo trabalho, logo é internacionalista, significa que outros internacionalistas também têm a mesma capacidade. E assim a notícia corre por todo o Brasil e até mesmo por todo o mundo. E olha como que isso é valioso para a profissão de todos os internacionalistas. Então, se você faz um bom trabalho no seu ambiente, você impacta para os outros internacionalistas e ajuda a consolidar a sua profissão também. Alcançar a sua remuneração ideal, mas também lutar institucionalmente pela remuneração mínima de todos os internacionalistas, para que nós tenhamos o nosso espaço, com tudo isso mapeado, as possibilidades de atuação que nós temos, e explorar esse campo até mesmo de pioneirismo. Então, por exemplo, se você gosta bastante de moda e você tem uma facilidade com esse sentido cultural dentro das relações internacionais, você pode desenvolver, talvez ser um dos primeiros a desenvolver um trabalho relacionado ao terceiro setor que envolva moda e relações internacionais. Olha que interessante, né? Desenvolver pesquisas e desenvolver projetos, situações práticas, até mesmo para um ambiente empresarial, para um ambiente do terceiro setor, e que, na verdade, você consegue desenvolver tudo isso pesquisando as áreas em que o internacionalista pode atuar e unindo-as com essa visão holística, com essa visão conectiva e analítica, como você constrói um projeto de carreira para alcançar aquele objetivo. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Vai ser rápido? Muito menos. Mas o tempo vai passar de qualquer jeito. E essa dificuldade ou lentidão você teria em qualquer outra profissão. Então, se você realmente gosta de relações internacionais, esteja disposto a trilhar o caminho necessário. Esse é meu recado, espero que tenha feito sentido. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para comentar aqui.
Deixo os meus canais de comunicação abertos, tanto pelo Instagram, Conversa com o Internacionalista, ou Nilo Scandaroli no LinkedIn. Vocês podem comentar aqui embaixo também. Caso você não siga ainda, siga aqui, ative o sino para receber as notificações e fique de olho na comunidade aqui do YouTube. Por lá eu estou postando bastante coisa também. A minha ideia é manter o máximo de proximidade com vocês, tirar as dúvidas de vocês, né? Caso contrário, meu trabalho é irrelevante. Eu não estou aqui para mostrar como eu sei das coisas, nada do tipo. O que eu gostaria de fato é compartilhar o conhecimento que eu acumulei e que eu estou acumulando, inclusive, e ouvir, aprender com vocês também, para que nós consigamos chegar num senso comum, muito consciente, que é o de alavancar de fato, fortalecer de fato a nossa profissão no Brasil. E, consequentemente, no mundo também. E, lembrando, vamos juntos fortalecer a nossa profissão. Muito obrigado e até o próximo vídeo.